E aí hoje eu quero iniciar essa live fazendo uma pergunta. E essa pergunta para você refletir, se você quiser responder aí nos seus comentários, pode responder, que é assim, o que é realmente, né, o que é mais efetivo? O que é sutil ou aquilo que aparenta, né, força bruta? Né? O que é mais efetivo na nossa vida? Né? O que realmente faz as coisas acontecerem? O poder está onde? No que é sutil ou o que aparenta ser forte? Essa é a questão, né? Essa foi uma pergunta que eu me fiz no domingo e eu comecei a meditar a respeito, a buscar informações a respeito, e foi muito interessante as conclusões que a gente chega, né? O que é sutil, ele é mais forte. Se a gente olhar em termos de resultados, a bomba atômica, ela é feita de quê, gente? De átomo. É uma coisa sutil, quase invisível, né? Vem lá da energia que é liberada de dentro do átomo. E olha o poder de destruição que a bomba atômica tem. Isso faz a gente pensar. Uma pessoa extremamente forte, ela pode ser forte fisicamente, mas ela sucumbe a um vírus. A um vírusinho pequenininho, tá lá, sutil, a gente quase não vê. E ela pode ficar doente por conta de um vírus. Então, toda a força, toda aquela construção que ela criou ao longo da vida, aquilo tudo vai até, né, vai ao ponto, né, vai para o lixo depois que quando você está diante do sutil. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu estou compartilhando com você essa reflexão. Pelo seguinte, tudo que a gente quer construir na nossa vida, claro que a gente tem uma parte da nossa mente que fica dizendo que a gente tem que se esforçar muito, que a gente tem que correr atrás e que a gente tem que fazer. E às vezes a gente faz tudo isso e acaba não tendo resultado. Sabe por quê? Porque a gente não está trabalhando com a intenção de força no lugar certo, que é no campo sutil. E o que é esse campo sutil, Alessandra? Esse campo sutil não é só o seu pensamento. O seu pensamento ele é muito condicionado a coisas mais brutas, a conflitos, a criar encrenca, a fazer você ficar paralisado, a fazer você agir erradamente, a fazer você agir, a não agir, né? Fazer você ficar parado. Então, o sutil, isso que eu estou me referindo, essa questão sutil, a gente alcança essa questão sutil, esse ponto de sutileza, quando nós estamos em estado pacífico. Estar em estado pacífico é estar com sentimentos em alinhamento. Estar em estado pacífico é a gente ter esses sentimentos todos num estado de equilíbrio, harmonia, para que a gente possa caminhar, que a gente possa seguir em frente, que a gente possa conseguir dar avanços, né? Dar passos. Então, presta bem atenção nisso. Quando eu estou falando de sentimentos, quando eu estou falando de que os sentimentos eles acabam construindo a nossa realidade, e tem uma frase do Neville que eu vou pegar ela literal, eu não tenho ela aqui agora, né? Porque eu não lembro. Eu lembro o que ela significava, que é suas emoções, seus sentimentos, eles vão realizando a sua realidade, eles vão construindo a sua realidade. Então, eu vou pegar essa frase lá, como ele ditou, como ele escreveu, e depois eu vou colocar aqui numa postagem para vocês, porque essa frase a gente tem que ter ela em mente, a gente precisa entender, é a partir do campo sutil que a nossa realidade vai se desenrolando. Então, quanto menos você deseja estar em contato com esse sutil, quanto mais você ignora o sutil na sua vida, mais você vai se vendo emaranhado em situações onde você vai precisar empregar cada vez mais a força bruta. E com essa força bruta, você perde qualidade, você perde vitalidade, você fica cansado, você fica exaurido, você fica desanimado. E é impressionante, eu falei ontem, né, sobre isso, que vários livros diferentes, autores diferentes, temas diferentes, abordando segmentos, um falando sobre a física quântica, falando sobre os campos, né, e a forma como as frequências e vibrações atuam nesses campos. O outro está falando de empresa, relacionamento, se você é quieto ou se você é mais extrovertido, né, introvertido e extrovertido. E aí o que ficou claro, né, que os introvertidos eles acabam sendo extremamente mais produtivos porque eles estão atuando na força sutil, eles vão direto no ponto onde precisa, porque eles observaram, eles não vão igual loucos, né,
fazendo pipoca, né? Fazendo aquela bagunça toda. Os introvertidos, eles tendem a observar exatamente e ir direto na ação, cirurgicamente onde precisa. Então, eles acabam sendo mais efetivos. Preste atenção. E, por outro lado, aquele que consegue estabelecer mais realização pessoal, né? Empregar o que a gente chama da lei do menor esforço, é aquele que está consciente do sutil dentro dele. 3 livros diferentes, autores diferentes e, no fundo, falando da mesma coisa. Para você ser mais produtivo, para você ser mais efetivo, você precisa buscar o sutil dentro de você. Buscar essa relação com essa energia, com essa vibração dentro de você. E como que eu sei que eu estou conseguindo? Quando você vai mergulhando nesses sentimentos, entendendo, acolhendo, né? Você recebe o sentimento, você acolhe esse sentimento e ele vai perdendo a força, porque você, na verdade, não está impedindo o sentimento, você está parando de resistir a ele. Essa resistência que consome a sua energia, essa resistência que acaba fazendo com que você se desgaste demais para manter aquela resistência toda, né? Então você acaba ficando mais cansado. Então o que acontece quando você começa a acolher o sentimento, parar de resistir a ele, e ele vai perdendo aquela força, porque a resistência vai diminuindo, ele perde a força. É como uma onda, ela vai embora e volta, e vai embora e volta, assim é o sentimento. Só que essas ondas que vão e vêm, elas vão trazendo informações da nossa vida, informações do campo para o nosso interior, para o nosso coração, para os nossos órgãos internos e também de dentro para fora. Nossa comunicação interior também vai interferindo nos órgãos, vai interferindo no nosso fluxo de energia e vai interferindo fora. Então, essa comunicação ela vai acontecendo naturalmente e a gente não percebe. Então, o que a gente tem que fazer, de fato? Nós temos que buscar uma relação íntima, forte, muito mais... uma relação íntima e forte, muito mais clara, muito mais próxima, sabe? Essa relação íntima mesmo, com essa presença dentro de nós. E como que eu faço isso? Se eu estiver agitado, se eu estiver ansioso, se eu estiver aborrecido, se eu estiver mal-humorado, eu não vou conseguir. Então eu preciso lidar, de certa forma, com esses sentimentos, acolhendo, observando, vendo as mensagens, as informações que esses sentimentos estão trazendo. Eles sempre estão sinalizando para alguma coisa. Sempre estão sinalizando para alguma coisa, sempre. Observa para onde eles estão sinalizando, qual é a mensagem que ele está trazendo para você. Acolha, abrace e deixe que isso flua. Uma vez que você faça isso, o que você vai sentir é paz. E nesse estado de paz, sabe? Nesse estado de paz é onde você consegue ouvir essa presença dentro de você, essa força dentro de você, instruindo você para aquilo que você precisa fazer, construir, realizar na sua vida. A gente não para ouvir essa presença, já reparou? A gente não para ouvir, a gente não para sentir essa presença, ter essa conexão, estar no silêncio, estar nesse vazio que aparentemente é vazio, porque nada é vazio, né? Então você mergulha nisso, você está mergulhando nessa presença e você está captando todas as instruções, informações que são necessárias para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. A grande chave, eu digo assim, a chave está nos sentimentos. E a gente vem de uma tradição onde os sentimentos são evitados o tempo todo. Né? Os sentimentos, eles são sempre evitados. Eles são sempre banidos, são sempre jogados por baixo do tapete. Porque as emoções te atrapalham, os sentimentos te atrapalham. Não são os sentimentos que te atrapalham, é a sua resistência e falta de habilidade de lidar com os sentimentos que te atrapalham. Homens e mulheres que alcançaram o topo de suas carreiras, que deixaram legado, eram homens que tinham sabedoria e, portanto, domínio sobre suas emoções. Não o controle. O controle do ego, ele fica tentando resistir. O ego, ele controla resistindo. Isso desgasta a sua energia, acaba com a tua energia vital, acaba com o teu ânimo para qualquer coisa, faz você desistir dos seus planos, faz você desistir dos seus sonhos, e aí você fica um frangalho no final da história. Quando você tem domínio, você sabe que aquele sentimento não tem poder sobre você, mas você sabe que ele é um mensageiro. Você está triste? O que essa tristeza está querendo dizer para você? Será que ela está apontando para alguma coisa lá no seu passado que você ainda não resolveu? Será que ela está apontando para um perdão que você precisa dar? Será que ela está apontando para um auto-perdão
ela está apontando, essa tristeza está dizendo assim, pare de se culpar. Já passou, você está perdoada, segue em frente, se perdoa. Os sentimentos, eles apontam para isso. A raiva, ela aponta para um estado nosso de inabilidade diante de algum fato, de alguma coisa. A raiva não tem nada a ver com o outro. O outro, ele provoca, vamos dizer assim, quando ele tenta provocar alguma coisa dentro de nós e que a gente fica com raiva, é porque aquela raiva, ela está dizendo assim, ó, tá vendo? Você não sabe lidar com isso. E ele está indo bem na sua ferida. E por que quando ele toca na sua ferida, você grita, você fica com raiva? Porque essa ferida ainda está aberta. A raiva está dizendo isso para você. Né? O que a ansiedade diz? A ansiedade na nossa vida diz o quê? Ela fala, para de tentar controlar o que não tem controle. Aprende a lidar com isso. Você não controla absolutamente nada. É isso que a ansiedade fala pra gente. A gente fica ansioso porque a gente quer controlar o tempo. A gente quer que aquilo que está marcado para daqui a alguns dias aconteça hoje. Aí eu fico, né? Todo mundo fica naquela gastura, né? Naquele estado e não dorme, e não come. Porque você quer que aquilo aconteça agora. É controle. É controle. Então, vamos aprender a olhar para os sentimentos e para as emoções, tá? Olhar para os sentimentos e as emoções como mensageiros. Então, eu quero que você olhe hoje aí, o que você está sentindo? A sua alegria traz uma mensagem, o seu estado de plenitude traz uma mensagem, a sua paz interior traz uma mensagem, a sua tristeza traz uma mensagem. E tudo isso, gente. Ah, Alessandra, eu vou fazer reprogramação, por exemplo, e nunca mais eu vou sentir tristeza? Não, você vai sentir tristeza, porque a tristeza faz parte de você enquanto ser humano, faz parte da sua personalidade. A tristeza, ela cria movimentos dentro de você que ajudam você na sua expansão, no seu crescimento. Então a tristeza, ela não pode sair. Só que você, quando olhar para aquela situação que provocou essa tristeza, você não vai se sentir mais triste, porque você tirou a sua âncora de lá. Toda a rede emocional que foi construída para administrar a âncora que você colocou naquele fato, ela foi desprogramada, ela foi solta. Então você pode seguir com o seu navio para onde você quiser. Você vai encontrar tristezas no seu caminho? Sim. Por novas situações, por situações que você precisa expandir, desenvolver, curar dentro de você. Mas não mais por aquela situação. E uma das coisas que a gente mais ouve nos relatos, né, quando a gente está atendendo em reprogramação quântica, é a pessoa dizer assim, nossa, eu passei anos da minha vida agindo com aquela pessoa como se ela tivesse feito aquilo que ela fez. E hoje eu olho e não sinto nada mais, como eu estou livre, porque a pessoa se ancorou naquela situação. Às vezes a pessoa que magoou nem lembra do fato, mas a pessoa que foi magoada, ela manteve a âncora naquele fato. Aí fica aqui brigando com a tristeza, com a dor, com a raiva contida, né? Que é a raiva contida, decepção, atrás dela a tristeza. Isso é uma rede, gente. É um passo a passo de uma rede. Os sentimentos, eles estão entrelaçados, né? Como correntinhas, só que são uma rede. Cada sentimento está conectado a alguma coisa. E quando você entende que o seu poder está no sutil, não está na força bruta, seu poder está no sutil, e você começa a olhar o sentimento, qual a mensagem que ele está trazendo, qual é a mensagem que a tristeza trouxe, que a raiva trouxe, que o medo traz para você, qual é a mensagem do medo? Vamos falar do medo? O medo, ele traz tanta informação, o medo, ele traz tanta mensagem rica para o seu desenvolvimento, tanta mensagem, você não tem ideia do quanto. Pessoas que têm projetos prontos, que são capacitadas, que têm tudo à mão para fazer as coisas acontecerem e não faz acontecer. Elas estão paralisadas pelo medo. Do que ela tem medo? Eu tenho medo de fracassar. Mentira! Ela tem medo do sucesso. Porque o medo ali presente naquela hora está dizendo assim, ei, vai em frente. Porque ali do outro lado está tudo que você sonhou, todo o seu sucesso. E a pessoa tem medo. Então, observa quais são os seus medos.
É um absurdo, né? A gente parar e falar, eu tenho medo de fracassar. Gente, mas se você não fizer nada, você já está no fracasso. Então, o medo do fracasso é uma ilusão. Na verdade, você tem medo do sucesso. Medo de dar certo. Medo de ter responsabilidades maiores, né? Porque uma vez que você dá passos maiores, as responsabilidades serão maiores, obviamente. Isso dá medo? Então, às vezes, o medo não é do fracasso, é o medo da responsabilidade, é o medo que a responsabilidade, através do sucesso que está prestes a acontecer. Então, a gente precisa olhar, gente, para todos esses sentimentos que a gente traz, não como os nossos inimigos, não são nossos inimigos, eles são nossos amigos. Eu fiz uma postagem ontem, né? Que ficou bem legal, eu gosto muito de usar, e eu uso isso nas minhas aulas, eu uso isso com os meus alunos, usando as emoções, né, a questão das emoções como sendo ondas, né? Elas são ondas. Você tem duas opções, ou você se deixa derrubar, bater uma vez, bater duas vezes, bater três vezes, né, em relação às ondas, deixar ela bater em você até a hora que você não aguenta mais e sucumbe, né, vai se afogar naquilo tudo. Ou você pega a sua pranchinha e surfa, e nada, e aproveita a força daquela onda para chegar seguro lá na praia. E aí o que eu digo para você é que quando você consegue fazer isso, você vai de novo pro mar, você não fica aqui fora seguro na praia, não tô sentindo nada, não, você quer de novo aquela emoção. É assim que funciona o sistema emocional. E cada onda que faz parte desse oceano, esse oceano é um mar de energia pura. É um mar de pura energia. Isso você não tem ideia. Esse mar de pura energia está vibrando dentro de você agora. E as emoções é que levam e trazem as informações para você. As emoções é que abrem um caminho para você desbravar esse mar de energia. Mas muita gente prefere ou ficar na areia, enterrado lá na areia olhando o mar, né? Ou prefere ficar sendo embolado lá pelas ondas. Tudo bem, a escolha é sua. Uma hora você ou se cansa, ou você vai buscar ajuda, ou você vai aprender a surfar, porque não tem jeito, né? Então, gente, observa isso. Vamos ressignificar essa questão. As suas emoções, os seus sentimentos, quando estão em alinhamento, a sua mente vira um instrumento poderoso, tão poderoso quanto um raio laser. E aí, quando você está trabalhando com essa percepção, você está trabalhando no que há de mais poderoso dentro de você, que é o sutil. É o sutil que é mais poderoso, né? O sutil que traz para você mais poder, que traz mais força, que traz mais presença, que traz mais resultados. Porque você está trabalhando na causa. Você está trabalhando com a causa. A causa é essa presença divina dentro de você. E quando você está... Bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão o reino, né? Conquistarão a terra. O que é ser manso? É ser pacífico, é estar com esses sentimentos em alinhamento, saber o que fazer, caminhar sobre as águas. Então quando você começa a trabalhar nessa, sabe, com esse potencial, esse oceano, né, em potencial dentro de você, você começa a entender isso. Aqui fora você só enxerga resultados. Você não tem, o medo não te paralisa, a raiva não te domina, a ansiedade não tira o teu sono. Você aceita a ansiedade e passa. Você aceita a ansiedade e sabe que ela é uma onda e que ela vai passar. E aí você transforma, ressignifica essa ansiedade em coisa boa, né? Eu tô ansiosa porque eu sei que vem coisa boa aí. E aí você para de resistir à ansiedade. Eu não posso sentir ansiedade. Não posso sentir tristeza, não posso sentir medo. Pode, você é humano, você não é uma máquina. Quem não sente medo nem ansiedade são os computadores, gente. Até a inteligência artificial tenta imitar nossas emoções, né? Isso não cabe, eles não conseguem ter, lógico. Mas se você não quer ter sentimentos, lembre-se, né, disso. Você não é uma máquina. Isso é impossível. Você é um ser humano. Um ser humano dotado de uma vida espiritual infinita, conectado com essa infinitude, conectado com essa eternidade. As emoções são o seu caminho para o entendimento, para essa abertura do todo, né? Desse entendimento todo. É uma abertura de uma linguagem, é uma abertura para o entendimento de uma linguagem universal.
é uma linguagem universal. Até as plantas respondem a essa frequência das nossas emoções. Sabia disso? Tem pesquisa científica. Os caras colocaram eletrodos na planta e quando uma pessoa estava aborrecida com alguma coisa entrava na sala, elas tinham reações. Elas sentiam. Muito louco, né? Mas é uma linguagem que elas sentem. Os animais sentem. Os animais respondem a essas frequências das nossas emoções. Eles respondem a esse sutil. Eles podem não ter entendimento, mas eles respondem. Eles sabem quando a frequência de uma pessoa está benéfica, amorosa ou quando não está. Eles sabem quando eles têm motivos para se sentir ameaçado. Aí você fica assim, por que ele atacou? Ele estava lendo alguma frequência que a pessoa estava emitindo. Os animais sentem. E por que você não pode perceber isso? Por que a você, a mim, a você, tem sido ao longo dos séculos, ao longo das gerações, suprimida essa sabedoria, esse entendimento? Por que eles fizeram isso? Com que intenção? A intenção de manipular e de deixar você cego. E eu tô aqui, já há algum tempo eu faço esse trabalho, e aí eu tenho focado mais nesse ponto, né, de falar um pouco mais dessa linguagem universal, dessa frequência e vibração que é transmitida, né, através dos sentimentos, para que você desperte, para que você que está aqui, está acompanhando, está ouvindo aqui um pouquinho todos os dias, entenda que é uma linguagem universal, que é a linguagem que passeia na consciência cósmica, que é uma linguagem que mergulha e que não deixa nada oculto, gente. Não deixa nada oculto. Quem tem essa sensibilidade, quem já tem esse entendimento, tem essa sensibilidade, eu posso dizer que isso acontece com a maioria das minhas alunas lá do Quântica, a sensibilidade fica, da reprogramação quântica emocional, a sensibilidade fica mais aguçada. Você entra num ambiente, você consegue fazer a leitura do que está acontecendo ali. Ninguém precisa abrir a boca. O campo informa. O campo ele informa através das frequências emocionais que estão sendo transmitidas ali. Você já deve ter tido isso. Se você entrar num lugar onde houve uma briga, uma confusão, ou que o ambiente as pessoas não estão felizes, as pessoas estão discutindo alguma coisa, você não sente que tem alguma coisa no ar? Você só não se atenta para isso, mas você sente que o ar está pesado, que alguma coisa está estranha. Essa é a linguagem das emoções, dos sentimentos, né? Dessa transmutação, né? Dessa transformação, vamos dizer assim, as informações chegam e vão se transmutando ali, né? Você vai mantendo a informação. E a gente vai aprendendo no curso como lidar com isso, como trabalhar com essas informações. Não é uma coisa imaginativa, não, é algo real, né? Bia tá falando aqui, né? Em ambiente carregado é impossível não sentir. Pois é, mas tá carregado, aí a gente vai lá, né? O carregado é de quê? São as emoções, as redes emocionais ali, elas estão o quê? Entrelaçadas de forma negativa, né? É muita raiva de um lado, muita tristeza do outro, muita frustração do outro, muito desejo de vingança do outro, ódio, raiva. Então, isso tudo está ali sendo trocado pelo campo das pessoas que estão presentes ali. Isso tudo está sendo transmitido, está sendo trocado pelas pessoas, né? Está tudo sendo transmitido e trocado ali pelas pessoas. Mas ninguém está falando nada. E como é que a gente sente? Como a gente não entende, a gente traduz assim, nossa, o ambiente está pesado, está carregado, está estranho. Não quero ficar aqui não. Não é assim que a gente faz? Isso é nossa natureza, gente. Essa é a nossa natureza. A gente perdeu isso em algum momento, né? E a gente precisa mudar, né? Bia, que coisa boa, né? Bia, muito bom. Então a gente começa a olhar para o sutil de uma forma diferente. Entenda que essa parte aqui é só 5% do que você realmente é. Você é um ser infinito. E esse infinito você só consegue observar quando você resolve mergulhar no sutil. Mergulhar nessa energia sutil, entender e se relacionar com essa energia sutil.
Então, você vai fazer isso através das suas emoções. Fica mais fácil. O que é mais fácil? Você meditar quando você está no estado de paz. Meditar, parar para sentir essa presença dentro de você quando você está em paz. Quando você parou de ficar naquele diálogo interno que você está se massacrando. Quando você parou de ir naquele diálogo interno que você está massacrando outra pessoa, que você está com raiva. Né? O que você... o que é mais fácil? É mais fácil você entender e parar de lutar com seus sentimentos e depois ir para esse estado de paz, sabe? Para esse estado de meditação em paz. Os resultados serão maravilhosos. Vai ouvir ali a presença divina falando diretamente com você, naquilo que você precisa saber. Seus sonhos serão lúcidos, as informações vêm diretamente para você. Gente, isso é divino, isso é maravilhoso. Então, eu sugiro a você que siga as instruções aqui dessa live. Quem chegou depois, eu vou fechar a live, volta, assiste só um pedacinho do começo que você perdeu para você aprender, né? Para você entender o que eu estou falando sobre o que é mais forte, a força sutil ou a força bruta. Na verdade, a força sutil ela é muito mais forte. Então assiste lá no comecinho que eu explico um pouquinho como isso é real, né? No seu dia a dia, na sua vida. E você vai entender um pouco mais sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui o que a Nádia escreveu. Na minha casa é assim, quando eu entro, todo mundo cala. Até para jantarmos é pesado. Perco a fome, ambiente muito tóxico. Parece que sou eu a nuvem negra. Não, comece a trabalhar a tua energia. Comece a dizer a você que você é luz. Comece a dizer a você mesma que você é luz. Olha, se você tem alguns sentimentos de mágoa, alguma coisa guardada dentro de você, comece a liberar isso. Sabe, olha e fala, não, eu libero, eu não quero mais ficar presa a essas situações. E aí você vai soltando essas âncoras. Existem âncoras aí, com certeza, conectando as pessoas da sua família e que por isso você sente esse peso tão grande, né? Uma oração ajuda, a prática do Ho'oponopono ajuda, a declaração de coisas benéficas nesse ambiente também ajuda, a elogiar as pessoas da sua família ajuda muito. Já falei isso aqui em alguma live, de você fazer elogios, né? As pessoas, isso ajuda bastante, principalmente esses ambientes mais pesados, isso vai ajudar bastante. Então, são coisas que você pode utilizar para facilitar aí, para amenizar um pouco esse ambiente, tá bem? Então é isso, gente, era isso que eu queria falar aqui com vocês. Eu agradeço a todos aí pela participação. Amanhã a gente está aqui de volta, nesse horário aí entre 11 e meio-dia. Hoje eu tive que vir um pouquinho mais tarde, né? Mas estamos aqui. Tá bem? Amanhã nós estaremos aqui de novo. Gratidão, gratidão a todos. Pensem, reflitam. O sutil é muito mais poderoso. Conecte ao sutil. Seus sentimentos vão mostrar o caminho para você. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.